Fala, turminha! E aí? Chegou a hora, né? Tá aqui o nosso convidado, Rogério Tchê. Conta pra gente primeiro qual é o teu nome completo, né? Porque Rogério Tchê é padrão, todo mundo conhece. Mas diga lá, qual é o teu nome completão, assim? Uma alegria estar aqui com vocês. Rogério Cunha, da Lopiano. É e aí veio esse apelido de infância que o Riba me chama Tchê, porque as minhas irmãs não conseguiam falar meu nome, aí falavam GG, aí acabou ficando Tchê. Porra, tem uma história no nome, cara. Isso, caraca, velho. Bom, o motivo principal que a gente trouxe você aqui, primeiro para apresentar você para esse público, Poxa, segundo, legal. falar dos 30 anos, né? Tem uma história legal. aí, a gente vai tratar essa história hoje aqui, você não pode perder. Legal. E terceiro, eu queria que você falasse do futuro. A gente fecha assim o nosso bate-papo. Legal. Tá bom? Bom percurso. Gente, vamos começar então? Vamos lá. Me fala primeiro, antes de mais nada, qual é a sua relação com a Amazônia, com essa região amazônica? Qual que é a tua relação? Ótimo início. Eu, então, como muitos habitantes daqui dessa cidade, dessa região, não sou nato aqui, nasci no Rio, Everaldo. Também. Eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo, né? Mas só que a Amazônia entrou no nosso sangue, né, cara? Verdade. Então eu tô com quase 60 anos, desses 60 anos eu já tô aqui há 55 anos. Então, realmente, meu pai teve negócio aqui, depois a gente vai até falar um pouco. E aí começamos a criar raiz. Morei no Rio um tempo estudando um pouco da faculdade lá, conheci uma mineira. Uau! Ela diz que eu enganei ela, que eu falei pra ela que a gente ia morar no Rio. É sempre assim, né? Aí ela achou que ia morar no Rio, praia e tal, mas eu falei, Lourdinha, recebi uma proposta de bom negócio em Manaus. Aí em 92 tive uma segunda vinda aqui para Manaus. Aí pronto, em 94 começou o Lopiano, Everaldo, e essa terra aqui é uma terra de oportunidade, né? Legal. Então eu acabei ficando raízes, tenho 3 filhos manauaras. Deixa eu fazer uma observação, se você me permitir. Negócio bom não escolhe o lugar. Isso, Não concordo escolhe com o lugar. você. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Manaus, Rondônia, Roraima, Acre, enfim. Essa jornada empreendedora não escolhe lugar. E me parece que foi isso que motivou a história que trouxe você até aqui hoje. Seu pai morava no Rio, se eu não me engano. Sua mãe, gente, conheça a mãe dele. É um doce, conheça. Poxa, obrigado. Mas essa história começou lá com eles, então assim, Começou. Eu posso afirmar então que empreender, essa essência, essa veia empreendedora, ela tá no DNA. Tá sim, Everaldo. Lá atrás o meu pai então conheceu minha mãe no Rio, teve que morar lá um período. E ele então viu um negócio começar a explodir lá no Rio, no início dos anos 70, que era um negócio de fast food. Não tinha ainda as grandes cadeias. Tinha uma cadeia lá que eu não sei se você ouviu falar, chama Gordon. Que era uma operação que, tipo assim, era meio parecida com Bob's e tudo mais. Mas era um americano que tinha levado para o Rio. Que época era isso? 65 para 70. Começou ali o Gordon, a primeira loja foi em Copacabana. E ele começou a ver... Olha, ele fazia um negócio, Everaldo, interessante, você que é da área de business. Ele, como não tinha como fazer uma pesquisa apurada de quanto aquela loja mais ou menos girava ali de negócio, de dinheiro, ele trabalhava perto dessa operação de fast food, aí ele ia lá cedo, comprava um negócio bem barato, um refrigerante, aí ele ficava com ticket, e no ticket tinha numeração. Aí no final da tarde, quando ele saía do trabalho, ele ia lá, comprava outro negócio, ele fazia a subtração, e mais ou menos calculava que 1.200 pessoas tinham passado naquele dia. Tirava o ticket médio. Uau! Aí, interessante, né? Gente, pelo amor de Deus, escuta isso aqui, ó. Ticket médio feito por movimentação. Não, movimentação achei fantástico, né? sensacional Assim, isso. Essas sacadas que meu pai tinha e com um empreendedor nato que ele era. Então ali ele vislumbrou um bom negócio e em 72 inaugurou a primeira loja dos Zizas, que foi ali na cidade de Manaus. Me fala desse nome primeiro, porque assim, o nome não é um aborto da natureza, tem um motivo. Por que Zizas? A minha irmã mais nova, Maria Elisa, então o apelido dela acabou de nascer ficando Zizas. Tem um porquê. E ele tinha intenção de, abrindo outras lojas, botar o nome dos outros filhos, que nós éramos 5 filhos, nós somos 5 filhos. Só que o Zizas pegou tanto, Everaldo, que ele falou, não, vou continuar como Zizas, e aí, como ele é marqueteiro, ele sabe que o nome é importante. Legal. Rogério, então assim, hoje, quando a gente olha para a Lopiano hoje, essa história começou na década de 70, em 70, 72. E então você foi criado num ambiente empreendedor. Eu nasci no meio meio da de diferença. ali.
No meio do milkshake. Milkshake, sanduíche dos Isas. Então, o que os Isas tinham como produto? Só para o pessoal que está em casa, que é mais antigo, relembrar e sentir aquele gostinho na boca. O que os Isas vendia? Até você lembrou desse fato agora há pouco na nossa conversa anterior. Meu pai tinha umas sacadas assim, então, como Manaus era muito carente da logística de distribuição, ele acabou indo importar leite da Holanda para poder fazer um bom sorvete. Então, o sorvete dos Isas marcou toda uma geração, que era feito com leite de qualidade e tudo mais, com polpas mesmo naturais daqui do Amazonas. E os sanduíches, ele tinha umas sacadas. Ele lançou salada de galinha, por exemplo, que era um sanduíche pão de forma tostado, com a maionese ali junto com a salada de galinha, e marcava assim um gosto diferente, entendeu? Que era o gelado misturado com quente. Legal. Aí o hambúrguer também era um hambúrguer artesanal, feito agora, hoje a gente tem hambúrgueres artesanais, e ele lançou naquela época esse hambúrguer já feito com carne mesmo, original ali, gostosa. Legal. Eu ouvi dizer que tinha um hambúrguer de Piraruburger. Fez Piraru Burger. Piraru Burger, foi uma sacada boa. Se alguém vê aí, gostou do nome, procura o check. Pode procurar, porque é interessante como é que, né, já tem 26 anos que o Isas fechou, a última loja foi em 98, e até hoje está fresquinho na memória. Na memória. Interessante. Caramba, uma coisa que eu acho legal dessa história do Isas é que, assim, tem a estrutura com que ele foi montado, uma estrutura profissional. Né? Na década de 70, a senhora, sua mãe, ela comentou, e depois vocês vão poder ver isso, esses detalhes, tá? Comentou que naquela época já se fazia treinamento com os supervisores, com os funcionários, a qualidade do produto era uma qualidade bastante rigorosa, trazia leite da Holanda, né? Na época. Então, assim, tinha uma preocupação muito grande com o processo, muito grande com qualidade de produto e pessoas. Né? São os 3 P's aí, né? Produto, pessoas e processos. Exatamente, Everaldo. E isso foi uma das grandes lições, esse lidar com pessoas simples, que eu acabei trazendo para o Lopiano, porque no dia a dia ali, se você tem um bom relacionamento com o colaborador, se você trata ele bem, ele vai tratar também o seu cliente bem, né? Então isso aí, o meu pai tinha umas sacadas boas, por exemplo, um dia por ano ele parava tudo, fechava a lanchonete, ia para um sítio com a turma para passar um dia ali tranquilo, fazer um churrasco, relacionando com as pessoas, né? Porque ele gostava muito desse relacionamento. Então foi nesse ambiente empreendedor então que você foi criado, e imagino que muito do que você carrega como essência, né, para o negócio, para os teus clientes, para os produtos, para os clientes, para os fornecedores, desculpa, que você se relaciona hoje, nasceu aí. Nasceu ali naquela escola Isas. E um outro fator muito importante também, o Everaldo, todo mundo hoje de negócios fala, que é a inovação. Eu aprendi com meu pai como é o processo de inovação, né? Então até o Ribamar agora há pouco citava, meu pai participava de uma feira lá atrás, em Chicago, que é ali nos Estados Unidos, ali pertinho de Nova York, National Restaurant Association, NRA. E nessa feira, então, eu fui umas 2 vezes com ele e eu pude observar. Ele ia, olhava, via o que aquele equipamento novo gerava. Aí ele trouxe, então, esse equipamento que fazia aquelas casquinhas de biscoito, era um conezão grande. Um cone. Aí ele trouxe... Fez um teste ali numa das lanchonetes, depois trouxe 20 máquinas e implantou o biscoitão. Então eu aprendi com ele ao vivo como é que se dá esse processo de inovação. De você ver uma coisa e depois transformar num produto vendável. Entendeu? Você me lembrou de uma entrevista que eu assisti há uns anos atrás do Elon Musk, do Elon Musk, e ele dizia o seguinte, que a necessidade latente é a necessidade que você tem, mas que você não sabe que tem. Não sabe que precisa, né? Aí entra o inovador, aí entra o empreendedor, aí entra toda a estrutura que envolve o empreendedorismo. Por quê? Com as ferramentas que ele oferece, e aí o teu pai ia atrás de ferramentas, obviamente, né? Insight, né? Exato, ele oportunizava essa necessidade latente. Quer dizer, o cara que não conhecia a casquinha nem sabia que conseguiria viver sem ela. Hoje não consegue mais, o cara hoje usa com uma maior naturalidade. Né? Esse aprendizado da inovação também foi muito bom, que hoje, né, o Everaldo, nesse mercado manauara cada vez mais competitivo, não para de entrar novos players, inclusive no meu segmento de pizzaria,
eu arrisco dizer que em Manaus, pelo menos umas 10 a 15 pizzarias por ano inaugura, e você tem que estar ali tentando entender qual é o caminho do sucesso, né? Legal. Então essa pegada de inovação acaba funcionando legal com essa escola que eu tive lá atrás. Quanto tempo durou essa trajetória dos Zizas? Isso, os Zizas então, 72 a 98, 26 anos. 26 anos. E nesse percurso aí tiveram altos, tiveram baixos, chegou a ter 5 filiais, depois foi diminuindo. E talvez um motivo principal porque começou a entrar uma concorrência mais estruturada. E o meu pai, como bom neto de português, Everaldo, ele tipo assim, gostava de centralizar muito. Então ele assim não queria abrir muito e tudo mais, e aí começaram a entrar players aí pesados no mercado e que começou a talvez minar ali um pouco a aceitação do público pelos Zizas, sabe? Entendi. Bom, nesse momento então, entre o encerramento dos Zizas e o início da Lopiano, quanto tempo se deu aí? Como é que você percebeu que era o momento? Porque quem te conhece mais de perto sabe que tem toda uma história, né, que passa desde de condições pessoais, né, que a gente sabe que acabou afetando você e a esposa, até o momento da decisão. Né? Esse trânsito, quanto tempo levou esse trânsito? Interessante, Everaldo. Então eu casei em 92, falei, Lourdinha, vamos para Manaus, que eu recebi uma oferta de trabalho lá. Aí tive até uma experiência interessante na área de varejo, num grande shopping aqui de Manaus que estava inaugurando, que foi bom que me deu uma visão de marketing legal. Aí pronto, chegou em final de 93, eu falei, Lulu, vamos abrir nosso próprio negócio? Não estou contente aqui no shopping. E realmente, como a minha esposa tinha morado na Itália, me veio logo essa primeira intuição assim de pizzaria. E não sei como é que é a tua experiência, também me veio, Everaldo, muito forte. Os momentos de pizzaria da nossa infância e juventude. Porque pizzaria é um local assim descontraído, você vai para fazer barulho, para festejar. Isso. E tinha uma pizzaria ali que, por coincidência, era na Irão, chamada Dinola, que algum dos espectadores aí vai lembrar. Dinola é uma pizzaria dos argentinos, e a gente ia muito lá. Aí pronto, entendemos, tivemos essa intuição que era uma pizzaria, por uma necessidade também de gerar algum negócio, que a minha esposa tinha um outro trabalho, trabalhava na Gastel, mas ela me cutucou e falou, não, mas a gente, além desse salário mesmo da Gastel, a gente precisa ter um outro negócio. Me dá licença, deixa eu te interromper um minutinho aqui, porque eu preciso falar isso para por favor. Cara, eu digo isso o tempo todo. O melhor momento de empreender é quando você está empregado. Esse exemplo que você deu aí da tua esposa é fantástico. Entendeu? Então, assim, ela estava na Gastel e ao mesmo tempo olhando a oportunidade do negócio afora. Aí não tem jeito, aí o sonho do empreendedor grita. Aí entrou também no meio de 93 aí uma experiência pessoal nossa, que a minha esposa estava grávida de gêmeos. Aí os gêmeos nasceram prematuros, não sobreviveram. E isso então deu um impulso maior. Olha, já que a gente assim pode arriscar melhor, porque sem filhos você bota o pé na estrada com mais liberdade, né? Que tipo assim, não tem o leite para comprar e tal. É isso aí. E aí pronto, Everaldo, foi uma conjunção de fatores, a gente achou aquele ponto ali, que até hoje nós estamos lá na Irão, com a esquina com a Major Gabriel. Tive um grande amigo que contribuiu muito, que ele falou, Rogério, você vai vir aqui em São Paulo para pegar a receita original da pizza paulista. Esse meu amigo, eu agradeço até hoje, é um arquiteto, Fernando Machado Campos, que ele mexe só na área de arquitetura para restaurantes. Pronto, aí juntando um ponto com uma equipe treinada, com uma receita boa de pizza, no dia 6 de abril, a minha esposa quase caiu assim para trás, desmaiada, que é a parte financeira da empresa. Falei, Lourdinha, vamos fazer um open house de graça para umas 50 pessoas amigas e jornalistas. Falou, o quê? Você tá doido? De graça? Estamos devendo tudo e tal. Falei, então vamos, já que a gente está devendo tudo, vamos dever mais um pouco. Mais um pouquinho agora. E realmente, Everaldo, você que já conhece a cultura manauara, o manauara gosta quando é um convite 0800, não perde. ele sai propagando, né, e tudo mais, e pronto. E aí realmente aquela alavancagem ali foi uma boa ideia. Legal. E pronto, aí no primeiro ano realmente com essa nossa qualidade de pizza boa, massa fininha, gergelim na borda, que foi uma outra inovação também legal. Conseguimos ali já alavancar um retorno de investimento legal, sabe? Legal. Bom, você falou do início aí, eu acho que todo início para todo mundo é difícil, né? É sim. Nesses 30 anos, qual a maior dificuldade que você teve nesses 30 anos no início do teu negócio? Perfeito. Qual foi a maior dificuldade que você teve no início? Olha, Everaldo, primeiro de articular todos esses elementos muito importantes, né? Que eu tinha dúvida se o sabor de pizza paulista ia ser bem aceito aqui, né? Que eu tinha certeza, mas
como eu também era um consumidor ávido de pizza, quando eu provei aquela pizza lá do cara, lá de São Paulo, da região ali dos hospitais, chama Paraíso, é um bairro ali no início da Paulista, eu falei, rapaz, esse sabor aqui vai dar certo. Então, mas essa dúvida existia, tipo, pô, será que esse modelo vai se aplicar? E também um pouco a alavancagem financeira, Everaldo, porque eu não tinha, a minha rescisão desse shopping já tinha ido ao longo desses meses que eu fiquei desempregado, então a alavancagem financeira estava assim, meio que precisando, eu não tinha acesso como agora a gente tem aí essas empresas que até a gente está aqui nesse ambiente, né, e tudo mais, de empresas de investimento. Então a alavancagem financeira também foi um empecilho, mas aí eu aproveitei assim desse meu conhecimento com várias pessoas que eu encontrava na rua saía pedindo. Superou então com know-how. Você foi buscar know-how. Alavancagem financeira. Alavancagem e muito trabalho, né? E muito trabalho. E depois, assim, nesse início, então, a alavancagem financeira com o próprio sucesso já foi sendo ali suprido e tudo mais. E aí depois, o Everaldo, entrou, é claro que a mais recente foi a pandemia, quando os restaurantes foram fechados. Teve um momento ali que eu virei para a Lourdinha, que é minha sócia e minha querida esposa, falei, Lourdinha, não sei o que vai ser, porque restaurante fechado, nosso delivery representava só 30% do faturamento, mas aí, rapaz, o delivery bombou. Isso foi um evento, acho que nacional, né? A gente todo viu mundo, para foi todo um ponto de mundo. interrogação. Foi né? um ponto de interrogação. Na verdade, eu digo sempre que o brasileiro, ele tinha dúvida se era possível fazer delivery. Exatamente. Era uma dúvida que existia. Você via alguém que trabalhava em home office, você já ficava olhando, falava, pô, o que esse cara tá fazendo? Esse vagabundo não faz nada o dia inteiro. Hoje não. Hoje o home office é consagrado. Hoje não, hoje é. E o pessoal de tecnologia é um pessoal que vive muito isso, né? Exatamente. Tem essa oportunidade. E a pandemia, assim como aconteceu com você, aconteceu com muita gente, né? Então, eu imagino que dentro desses 30 anos de história, talvez tenha sido um dos pontos bem assim, relevante de dúvida, aí, né? Porque a gente não sabia como é que a economia ia se mover, né? O que ia dar, se o delivery ia crescer. No início dessa jornada, o que a tua mentora falava? Vou falar aqui mais uma vez daquela pérola que é a sua mãe. Me fala aí, o que ela achava? Olha só, é interessante. Eu tive Qual a visão que ela tinha? É uma divergência entre o pai e a mãe. O meu pai, ele ainda era vivo, agora ele já tem 7 anos que ele faleceu. Ele foi meio cético, ele falou, rapaz, essa esquina aqui, porque ele viu a esquina ainda antes da reforma, e realmente era uma oficina mecânica, um negócio ali meio feio. Falei, papai, não, mas a gente vai reforçar e tudo mais. Ele falou, vamos ver, vamos... Então ele foi meio cético. E a minha mãe, ela trabalhava numa instituição, Banco da Mulher, que alavancava pequenos negócios. Aí ela me emprestou dinheiro, falou assim, olha, vai dar certo. Então, é interessante, né, Everaldo, como é que às vezes o pai e a mãe são equilíbrio, né? Mas, ao mesmo tempo, os dois sempre incentivaram muito essa veia empreendedora de todos nós, somos 5 irmãos. Como é que era feito isso? Incentivava como? De que maneira? Mostrando as vantagens, as diferenças? Então, eu vou te falar um negócio, não sei como é que está a idade das tuas filhas estão... Tem um de 18, um de 17, um de 18, um de 25 e uma de 29. Você pegou o tempo ainda da mesada? Peguei. Pegou, tomei muita mesada. Que era aquele... O velho bancava ali, rapaz. Aquele velho era corajoso, olha. Então, meus pais participavam de um movimento de educação de casais e a maldita, vamos dizer assim maldita, mas depois eu vou dizer que é bendita. A maldita orientadora falou para cortar a mesada. Aí a minha mãe chegou lá em casa... péssima. Péssima essa mulher. Chegou lá em casa, olha, pessoal, a partir de hoje acabou aquela mesadinha e tudo mais, e vocês vão ter que se virar para ganhar um dinheiro. E naquela altura eu tinha 10, 11 anos, eu falei, rapaz, vou engraxar os sapatos do meu pai. Então, olha só, essa pequena experiência, ela traz de eu ver a fonte secar ali, que eu tinha aquela mesadinha que dava para pagar meus picolés e tudo mais, e eu tive que me virar, tive que engraxar sapato para poder ter uma graninha ali, para poder pagar um negócio e tudo mais. Legal. Então, essas pequenas coisas, assim, começam a te despertar esse lado empreendedor. Legal. E depois também, a minha esposa, no início do casamento, ela era sacoleira, ela vendia roupa de porta em porta. Aí algumas vezes chamava as empresas. Então, sabe, quando todos esses ambientes começam a te levar, e o meu pai sempre foi muito assim, de dar uma liberdade na educação, que eu acho que você também dá para os teus filhos, né? De deixar eles quebrar a cabeça e tudo mais. Eu estava comentando com um amigo outro dia, eu tenho uma pessoa que eu gosto muito em Goiânia,
E ele me contou outro dia que ele abriu uma empresa para cada um dos filhos dele. Olha Só que um tem 12 e o outro tem 14. Interessante. Por que você abriu uma empresa para cada um? Ele falou, eu não sei. E quem disse que a gente precisa saber de tudo? Não precisa saber de tudo. Não sei. Eu abri e falei para eles, olha, eu vou ajudar vocês a colocar a empresa de vocês para funcionar. E aí fizeram um brainstorming, né? Juntou todo mundo lá, a família, e vamos discutir o que fazer. Vamos ver. E chegaram à conclusão e os meninos estão caminhando. Então, assim, olha, é uma outra coisa que as pessoas que me acompanham vão me ouvir dizer bastante, né? A família é sim o primeiro contato que a pessoa tem com o empreendedorismo é a família. Eu vendi disco na rua com meu pai trabalhava na Eletropaulo, aí ele pegou uma bicicleta daquela de carga, fez uma caixa LP ali, aqueles long play. Vocês não estão ouvindo ele falar isso, eu não sei o que é LP nem long play, tá certo? Ninguém aqui sabe, mas é exatamente isso que tinha na caixa. Que legal. Depois nós fomos pra feira vender LP, misturou com produto de cabelo, era uma loucura. Mas enfim, sai de algum lugar. Isso aí realmente acaba sendo uma boa escola, né? Então essa escola lá atrás eu tenho que engraxar sapato. Mas você falou do teu pai, agora fala da tua mãe, qual a visão dela? Isso, a minha mãe, ela sempre nos incentivou muito na qualificação das pessoas. Tanto é que além da parte de produção, que ela fazia ali um pouco o acompanhamento das receitas, sorvete, salada de galinha, hambúrguer, ela também era a qualificadora. Como ela tinha tido uma experiência de pedagogia na juventude dela, ela chegou a ser professora em algumas escolas. Só dar um recado para o pessoal que está lá em casa, depois vocês que estão acompanhando aqui vão poder ver um pequeno trecho da conversa que a gente teve gravada, tá? Guarda aí, vocês não vão perder, hein? Então, eu estava falando da minha mãe, qual foi assim, a influência dela, Everaldo, foi justamente nessa parte de qualificação de pessoas. Então, acabou que ela... Você pegou isso dela. Eu peguei isso dela e ela também acabou começando a se envolver um pouco com o Sebrae, que é essa instituição que é muito nessa veia de qualificação. Ela chegou a ser multiplicadora de empreendedorismo e tudo mais. Então, eu comecei a pegar ali, ela incentivava muito a gente a começar a falar alguma coisa assim para você desenvolver essa habilidade de ser um multiplicador de ideias boas, né? Legal. Então, para a Lopiano, ela acabou incentivando, ela chegou até a dar alguns cursos ali na Lopiano de qualificação de pessoas e tudo mais. Legal. Então, realmente, esse lado assim. E também muito dessa parte de, quando eu chegava para minha mãe e falava, mãe, vamos lançar um sabor novo, regional, e ela sempre se prontificava, olha, vamos fazer um teste, a receita aqui, ela ia para a cozinha. Então, esse lado também de gastronomia da mamãe, ela sempre me ajudou muito, sabe? Legal, legal. Essa gravação que a senhora sua mãe mandou, ela marcou muito a gente por conta disso. Porque ela trouxe a essência, né, do empreendedorismo, uma das essências, que é o entendimento, né, que é o conhecimento mais a ação. Porque não adianta só ter o conhecimento, isso, né? E trouxe uma outra coisa que é a mentoria, que é ser o mentor de, né? Então, eu percebi, né? E a gente vai ver no vídeo que ela deixa muito claro isso. Ela é mentora, né? Ela trata isso como mentoria. E eu acho que isso, com certeza, né, ela conseguiu colocar na prática nesses 30 anos. Sim, contribui muito. Ela sempre foi uma grande incentivadora de trazer coisas novas, de tentar novos caminhos para a gente não ficar para trás, né? Legal. Bom, vividos 30 anos, né? Com sabores regionais, com toda a essência dos ISAs no negócio, uma mentora, um mentor, né? Processo, que eu acho que é uma coisa legal, pessoas, que a gente não constrói nada só. Se alguém aí, eu preciso dar um recado, se você acha que vai fazer alguma coisa só na vida, não faz não, esquece. Empreender só é muito difícil, tá? Então, assim, ter alguém para dar um apoio ali, né? No passado, no início, você teve alguém que deu um apoio, também é muito importante. Então, tá cercado de pessoas, né? Ter essa qualidade ao redor é muito importante para que a gente possa crescer. Quando você começa a observar outras histórias, você percebe que elas têm mais ou menos esse padrão, né? Mesmo para aqueles que não tiveram um berço empreendedor, como foi o caso, né? Você percebe que, no geral, a história molda mais ou menos dessa forma. Só que nós estamos hoje sentados em cima de uma história de 30 anos. E daqui para frente? Perfeito. Quando você olha para mais 30 anos
O que se enxerga? Aí, olha, em 2019, aí eu vou dar um exemplo para você agora, em 2019 eu estive na China e eu tive o prazer de ir numa pizzaria. Caramba! De um franco brasileiro, a esposa, a família era chinesa. Então, assim, a pizza não era, né, não tinha todo esse background. Ali, tá? Não tinha. Aí, assim, os sabores regionais não era nada muito atrativo. Resumindo, acabamos no Pizza Hut. Acabaram optando por esse modelo de negócio. Tivemos que ir lá no concorrente americano para poder garantir uma fatia de pizza. Então você olha para o futuro, você vê, é lógico, tem espaço lá, não faz parte da culinária deles, eu estou dando um exemplo muito extremo, né? Mas para a grande maioria das pessoas no mundo que utilizam e que consomem esse produto no Brasil, em São Paulo principalmente, qual é a visão que você tem desse negócio para os próximos 30 anos? O que você pensa dele? Everaldo, tem um ponto aqui que eu acredito que você também já deve ter ouvido falar. Tem duas culinárias, gastronomias que nunca vão sair de moda, pode passar aí 10, 15, 20 anos, que é a culinária amazonense e a culinária mineira. Os saborizinhos que realmente estão no nosso dia a dia, né? Mas é terrível. Torresminho. Minha querida esposa fala que a avó dela comia torresmo todo dia e era um cara super saudável. Viveu 100 anos. Viveu 100 anos. Então, baseado nisso, a gente acredita que a gente criou já ano passado e já atualizou esse ano o nosso planejamento estratégico, que a gente tem uma visão que até 2026 nós vamos ser pelo menos mais entre 2 ou 3 unidades. Hoje a gente está só com a da Major Gabriel esquina com a Irão, e mais umas 3 unidades de delivery. Então a gente imagina, a gente está só esperando um pouco assim esse ano se delinear para a gente entender como é que vai ser o movimento da macroeconomia, porque a gente sabe que isso acaba impactando um pouco no retorno do investimento, mas a gente crê fielmente que uns processos, a gente está atualmente, Everaldo, até para atualizar e atualizar para essa turma que está nos assistindo, a gente está refinando ali os processos. Eu estou tendo assim também a alegria de ter o início da segunda geração. A minha filha mais velha, Renata, está se envolvendo um pouco em marketing, redes sociais. E a minha filha Isabela, de 20 anos, está fazendo administração na UEA e está também começando a se envolver ali no processo. Então, até essa presença dela vai ser bom que dá essa rejuvenescida, né? E a gente, com essa visão que a gente tem até 2026, a gente acha que vai dar para crescer saudavelmente, sempre apostando nessa culinária amazonense, né? Como a gente tem essa pegada regional, nossas pizzas regionais têm uma boa aceitação, a caboquinha de tacacá, de cupuaçu. Então a gente acredita que esse mercado manauara absorve ainda pelo menos umas 2 unidades. Antes de você entregar a pérola, deixa eu só avisar pro pessoal ali do Instagram, nós vamos parar aqui agora no Instagram. Você quer continuar vendo? Quer descobrir qual é a pérola? Vem pro YouTube, espera lá. Pronto. Então, Everaldo, continuando, né? Qual é a visão para os próximos anos, né? A gente acha que tem espaço para crescimento, inclusive alavancagem de modelos de delivery, inclusive em containers, rapaz. Você deve estar assistindo em São Paulo, muitas grandes operações têm usado containers. Eu morei 2 anos em Bolonha, na Itália. Então, olha só, pizza rapaz, é comigo mesmo. Então você entende de pizza, né? Adoro pizza. De qualquer jeito. Perfeito. Tá? E assim, algumas coisas, eu tenho ainda amigos lá, né? A gente sempre se fala. E outro dia eu conversando com um amigo, Paolo, mora no pé da montanha lá em Bolonha. E ele falou: Everaldo, tem um negócio aqui que virou um sucesso aqui. É uma massa pré-cozida, onde a pessoa entrega em condições ou de ir para o forno, e aí ele falou que são produtos diferentes, ou para o forno ou para o micro-ondas. Detalhe, são massas diferentes e nem todos os produtos que vão no forno vão no micro-ondas. Perfeito. E eu falei para ele: tá, mas qual é o diferencial? Ele falou: esse produto acabado, ele tem validade no máximo 72 horas. Certo. Então você liga no delivery, pede 2, 3, né? Vai passar o fim de semana em casa. E a família italiana tem muito isso, né? Somente no inverno, você vai passar 2, 3 dias dentro de casa. Você pede lá 3, 4, põe na geladeira, não no freezer, na geladeira, para ficar refrigerado. E aí você só distribui onde você quer fazer mais rápido.
Diz ele que virou febre isso lá Olha agora. só, Everaldo, interessante esse febre produto aí, isso. vamos aprofundar, viu? Porque é um mercado que a gente acha que também tem muito para crescer, esse mercado de produtos pré-prontos, onde a gente teria ali uma geladeira andalopiana, a pessoa não quer levar a pizza já pronta, leva um produto, faz em casa e tudo mais. Eu até comentei com esse amigo que existem alguns insights aqui assim, né? Você vai em alguns hipermercados aqui, você vê lá a pizza. Você já vê, né? Aquela pizza pronta. Mas ele me falou que o negócio é bem mais elaborado. Entendi. E ela já está na caixa prontinha. Poxa, que beleza. Não tem a ver com o que a gente tem hoje. Perfeito. Ele tem um padrão e uma estrutura para que seja rápido e não perca eu acho que isso da massa, né? Eu acho que isso foi o que pegou o italiano. O italiano é muito rigoroso com relação à qualidade do produto. Perfeito. Muito. Então essas 72 horas e o tipo de massa, eu acho que definiu o sucesso. É em Bolonha, né? Que você Bolonha. Aí, rapaz, poxa, uma boa dica. Pesquisar. Eu também, às vezes, costumo dar um pulo lá na Itália e vou aprofundar, porque é um possível caminho. Legal. Então nós acreditamos, Everaldo, que essa multiplicação, alavancagem também da operação delivery, porque hoje nós conseguimos ter um delivery numa área restrita, mas, por exemplo, um bairro simples aqui que você conhece o potencial dele, Cidade Nova, a gente não consegue atender por conta da logística, porque senão o meu motoqueiro vai lá, vai levar 1 hora e pouco para voltar e eu não consigo ter Fica logística. proibitivo, né? Isso, Fica então, proibitivo. uma unidade na Cidade Nova, uma unidade, multiplicar um pouco, tudo integrado para a gente poder, assim, estar mais presente nos outros bairros, sabe? Legal. Bom, vamos fazer um bate-bola? Vamos lá. Rapidinho. Me fala um livro. Tem um livro que eu li que comprova a tese de que se você teve habilidade para um negócio, você correu um percurso de pelo menos 100 horas de aprendizagem. Eu vou lembrar do título e eu vou passar para você. É um livro fantástico. Legal. Frase aí de fora aí. Rico faz o que precisa para depois fazer o que gosta. Pobre faz o que gosta para depois fazer o que precisa. Eu vi essa frase outro dia escrita num para-choque de um caminhão. Faz sentido sim ou não? Sim, faz sentido sim, porque a gente estava acabando de falar desse talento empreendedor, né? Então, às vezes, você tem que conciliar o talento, mas uma coisa que gere dinheiro, né? Então, às vezes, a pessoa que tem uma reserva sobrando pode se dar o luxo, mas a pessoa que só tem aquele recurso tem que gastar o tiro na coisa certa, né? Tem que seguir. É isso mesmo, Leonardo. Pai e mãe só se preocupa com filho que não dá resultado. Verdade ou mentira? Não, mentira. Mentira, porque o amor de pai e mãe é aquele, teoricamente, um amor incondicional, né? Insuperável. Que não é condicionado ao sucesso ou não, porque realmente o filho é filho, né? É verdade. Fica sempre uma preocupação, né? Isso. Me fala uma coisa. Mercado nacional, mercado internacional. Preço é melhor lá fora ou aqui dentro? Poxa vida, Everaldo, aí a gente vai ter que tocar... Vamos falar de rentabilidade, que acho que é melhor, né? Perfeito. Custo Brasil, né? A gente acabava de falar nesse nosso papo pré-entrevista aqui que a gente precisa ter um governo mais eficiente para a gente conseguir baixar o custo, né? A gente aqui mesmo na Amazônia, essa BR que está quase saindo aí, com certeza vai baixar o frete e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem um mercado fantástico que pode gerar muito mais rentabilidade, mas que a gente, às vezes, tem uma certa empecilho nessa questão do custo Brasil, que a gente tem algum custo que a gente tem que pagar o dobro do que se paga lá fora, né? Então, eu acho, mas mesmo assim, o nosso potencial ainda supera essa fase do custo e a gente ainda tem muitas empresas visualizando o Brasil como um ótimo caminho de investimento, né? Produto regional. Poxa, você utiliza ou não? Muito, muito, muito. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Nós localizamos um cara que é nesse mundo aí da bioeconomia, chama Ricardo Tavares. Ele e a sócia dele tem uma pegada de capacitação de artesãos indígenas. Nós localizamos eles e temos lá no Alopiano um lustre feito por uma etnia chamada Curipaco, que é do Alto Rio Negro. Show de bola. E aí a gente prestigiou. Fantástico. E foi uma experiência interessante, Everaldo. Como ele falou, olha, tem os lustres indígenas que eu acho que vai combinar com o estilo da tua casa. Eu falei, então, sei lá, deve ser lustre de 50, 80 reais, né? Porque, tipo assim, já vinha aquela ideia de que, sendo indígena, era... Aí ele falou, olha, Rogério, cada lustre vai custar 400 reais. Uou!
Falei, porra, mas olha só. Que massa! Caramba, a minha falta de visão de não querer pagar o cara que teve lá, sei lá quantas horas de trabalho para fazer. Falei, Ricardo, vamos investir. Temos lá 10 lustres indígenas num dos salões nossos. Legal. E a gente gosta de alimentar essa cadeia porque a gente sente que, porra, meu irmão, a gente tem um potencial na Amazônia aqui riquíssimo, né, cara? Você sabe que eu tenho um amigo que ainda reside aqui em Manaus e está aqui há 40 e poucos anos. Ele é ex-diretor da Gradiente, lá atrás, né? E ele, logo quando eu cheguei aqui, eu conheci ele. Na época ele trabalhava, acho que em uma outra empresa. E aí ele falou para mim o seguinte, falou, olha, se você acrescentar no teu cardápio toda a gastronomia regional, você vai gastar menos, vai ficar muito satisfeito e vai trazer um outro desenho para o teu paladar. Se você não fizer isso, você vai ter que pagar o preço de trazer o produto de São Paulo aqui em Cambu. Não há discussão quanto a isso. E foi aí que eu comecei a experimentar. Sabe qual foi o primeiro produto que eu me apaixonei? Pupunha. Puxa, eu me apaixonei pela pupunha, farinha de pupunha, pupunha com café. Eu comia pupunha até sem cozinhar. Que legal, beleza. Adorava. E acabou sendo uma pegada diferencial da Lopiano, que a gente foi para esse segmento de sabores regionais. Legal. E hoje realmente, por exemplo, inclusive eu parabenizo vocês pela escolha do nome, né? Tucumã. Então é o Tucumã que está ali no nosso dia a dia. E a pizza de Tucumã nossa sai muito. E realmente, rapaz, a gente alimenta uma cadeia local, né? Exato. Gera emprego aqui. Gera emprego aqui e realmente é fantástico quando a gente fala-se muito das alternativas para o polo, né? O que a gente tem de alternativa para o polo industrial hoje? Né? Eu penso que essa economia, a atual economia voltada para o desenvolvimento da cadeia regional pode ser uma dessas alternativas. Sim. Né? Porque a gente gera emprego aqui, o cara que planta o açaí, o cara que produz o frozen, o cara, enfim. A gente traz um monte de atores aí, traz vários atores, né? Que alavanca a economia regional, gerando emprego. E essa área de cosméticos, né, que também está sendo fármaco, também. De olho assim, muito grande, porque grandes indústrias de cosméticos também estão de olho na nossa essência, né, de vários produtos aí que podem ser usados, né? Legal. Tchê. Poxa, Everaldo, Rogério, alegria. Caraca, né? Eu queria continuar, mas, aliás, nós precisamos marcar outra, viu, produção? Isso, já vamos marcar outra. Encaminhada aí. Vou marcar outra. Uma pizza caboquinha aqui pra de repente a gente faz lá Aí, vamos marcar de fazer lá no Lupiano para o pessoal conhecer o lustre indígena aí. Legal, vamos começar pelo lustre indígena. Isso, exatamente. Legal. Rogério, obrigado, Geraldo. Parabéns pela história, parabéns pela família. Tá, assim, é uma história, a sua história dá para ver que toda ela tá ligada, esposa, filho, mãe, tem uma história longa, é uma história com o Amazonas, uma história com a nossa cultura aqui, tá? Então, obrigado Rogério, pelo espaço, Everaldo. Como é que eu posso te agradecer mais? Obrigado. Obrigado você. Forte abraço, então. E olha, você que está aí assistindo agora, esse cara aqui é uma lenda e vai se tornar uma lenda, assim como foi os Isas durante muito tempo. Então, assim, sabe por quê? Trabalho, dedicação, treinamento, qualidade, produto, enfim. Tá? Estou esperando você para o próximo programa. Não perca, tá? Tucumã Business. Um beijo, tchau. Tchê, olha só, não podia deixar eu encerrar o nosso bate-papo aqui sem convidar você para ir lá na nossa lojinha. Tá? Nós temos um e-commerce lá na Tucumã Business, você vai encontrar roupa, boné, você vai encontrar produtos. Não perde a chance de ir lá. Tá? Vamos lá. Nosso convidado. Valeu, um abraço. Espero vocês lá, hein? E-commerce.